Olá, pessoal. Então, bom dia. Estamos iniciando mais um encontro da gente. Dessa vez agora a gente vai entrar como se fosse a segunda unidade da nossa disciplina, tá bom? Na primeira unidade a gente viu o conteúdo e a partir dessa segunda unidade a gente vai trabalhar no nosso projeto de pesquisa de forma bem intensiva de fato, durante essas duas próximas semanas. Essa semana é a próxima, tá bom? Então, antes de mais nada, algumas orientações com relação à parte de conteúdos que já está toda lançada para vocês. Então, se vocês virem lá na plataforma do Google Classroom, da sala de aula, a gente já está com todas as aulas lançadas. O questionário está faltando 2, mas hoje eu estou liberando esses 2. E aí eu fiz um enxugamento desse material. Em vez de a gente ficar com 10 fichas, duas eu acabei colocando junto com a 7 e a 8 e a 9 e a 10 juntas. Tá bom? Que são as medidas de posição e de tendência central, e na outra as medidas de dispersão. Então eu tentei ver de uma forma que conseguisse sintetizar aquilo ali de uma forma só. Elas ficaram maiores, essas aulas, e aí justamente porque eu vejo a parte teórica, vejo exemplos e ainda sair resolvendo exercícios dessas partes, tá bom? Então, tem uma parte que ficou com 2 vídeos, outra parte ficou com 3 vídeos. Os esquemazinhos que precisou para poder resolver, tá tudo anexo lá no Classroom. Quem tiver dificuldades aí, me avisa, tá bom? Pelo WhatsApp, para eu poder a gente minimizar isso aí. E aí, no lugar de 10 questionários, a gente vai ter 8 questionários, tá bom? Valendo nota, no caso. Uma coisa que eu preciso falar sobre os questionários. Tem muita gente que está indicando que está com dificuldade. Então, faz o questionário todo e encaminha, envia. Na hora que faz o envio, a pessoa até recebe o e-mail confirmando que fez, e aí o e-mail é bom por isso, confirmando que fez o exercício, tá bom? Mas, quando vai ver lá na plataforma, mesmo a pessoa clicando em finalizado, não está aparecendo como se a pessoa tivesse realizado aquela tarefa, tá bom? Porque são 2 etapas, você faz o questionário, envia. Aí isso aí já chega no meu sistema do formulário. Já aí quando você termina, que enviou, você tem que voltar no Classroom e dizer que postou aquela atividade. Aí tem gente que mesmo assim está enviando 2, 3, 4, 5 vezes e não está chegando, não está ficando a confirmação lá na sala de aula. O que é que a pessoa precisa ter? Primeiro, calma, tá bom? Se você já está com um comprovante no seu e-mail que você encaminhou a atividade, fechado. Não precisa se preocupar, tá bom? Porque aconteceu com alguns já. A gente olhou, não está aparecendo aqui. No outro dia, quando eu fui olhar, estava aparecendo 2 vezes. Ou seja, não processou exatamente naquele instante, naquele mesmo dia, inclusive. Mas quando foi no dia seguinte, ou 2 dias depois, apareceu lá como se a pessoa tivesse realizado 2 ou 3 vezes. Então, primeira coisa, está com o e-mail comprovando, beleza. Se por acaso, lá no fim da semana que vem, quando a gente for fechar a disciplina, eu não estiver encontrando, vocês vão saber que eu não estou encontrando as notas, tá bom? Vocês vão não receber a planilha, mas com as atividades de quem fez e quem não fez, certo? E aí todo mundo acompanha, até porque todo mundo recebe se o colega fez ou não. É para facilitar, porque às vezes o colega não está vendo, e aí, eita, eu vi que fulana, que Camila fez a atividade e não está aparecendo aqui. Aí eu vou e ligo para Camila, olha Camila, tua atividade não está aparecendo com o professor Rafael, tu não fez, tu não entregou, pronto, só para entrar em contato com ele, tá certo? Então por isso que vocês vão receber, não com nota, que a nota é uma coisa bem individual mesmo, tá certo?
E segundo, além disso, eu estou abrindo hoje. Eu disse a vocês que ia ver se abria ou não, mas na verdade já tinha decidido que sim. Então, hoje eu estou abrindo as atividades. À medida que mais tarde eu for lançando para vocês, porque eu vou fazer como uma primeira correção, certo? Vou pegar o gabarito e envio a nota para vocês de cada uma das atividades. E aí é quando vocês vão saber se vocês entregaram ou não. Quando vocês receberem a nota, vocês vão saber lá, tirou 5, 7, 2, 3, 10, enfim. Vocês vão ter a oportunidade de refazer essa lista, tá bom? Até quando vai estar aberto? Até dia 17, tá bom? E esses últimos questionários, o 6, 7 e o 8, o 6, 7 e o 8, que só são 3 agora que estão faltando, você está prontíssimo, o 7 e o 8 é que tenho que finalizar, mas eu faço hoje. E aí, esses 3 questionários aqui, eles já estão abertos, então você pode fazer e refazer ele na mesma hora, não tem problema, tá bom? Então, acho que a gente finalizou o que a gente tinha do conteúdo da primeira unidade, a primeira parte da disciplina. E agora, a gente vai falar sobre o relatório final. Primeiro, não tenham medo, não tenham medo do relatório final. Eunice aqui, aproveitando a pergunta. Se eu ficar com a voz de pato rouco, vocês já sabem, tá bom? Mas vamos lá. Eunice perguntou, professor, nesse caso não será mais 10 atividades e sim 8 atividades. Isso, tá bom? Menos trabalhinho aí para vocês, para poder a gente focar no que a gente precisa de fato, tá bom? Vamos lá. Até pensei em fazer mais, mas eu vi que ia dar mais trabalho, então, enfim. Gente, vejam só. Vamos falar agora sobre o relatório final, tá bom? Então, o que é o relatório final? A gente vai fazer um mini projeto de pesquisa. Eu coloco o nome projeto de pesquisa, mas é a introdução do projeto de pesquisa, tá certo? O que é importante nesse projeto de pesquisa? Que vocês, que a gente possa acompanhar o que em cada tópico, cada aula, eu vou dizer para vocês fazerem uma tarefa, tá bom? Vamos dizer que a parte mais trabalhosa a gente vai fazer até sexta-feira, tá bom? E aí, para a semana que vem, eu só quero realmente editar, a gente só sair cuidando com edição de cada uma dessas coisas, tá certo? Primeiro, vocês estão organizados em equipe, tá bom? A maioria está organizada em dupla, em trio ou em quarteto, e alguns em dupla. O que é que acontece? Vocês têm um tema central, que é a Covid-19. De alguma forma, a gente tem que relacionar aspectos da Covid 2019. Então, vocês vão usar esse tema maior em outros temas menores, ou subtemas, que a gente pode dizer. Tem delivery, tem meio ambiente, tem relacionamentos, são todas palavras muito gerais. Quando eu falo delivery, é muita coisa que a gente pode falar de delivery. Quando eu falo em meio ambiente, é muita coisa. Quando eu falo em relacionamento, são infinitas possibilidades. A ideia é que esse tema da gente, a gente possa relacionar com a Covid. Quando a pessoa vai fazer um estudo de caso, aí a gente tem que ter um apreço maior, ainda que tenha uma relação com o objeto IFPE. Mas vocês não estão presos nisso. Porém, eu não recomendo que vocês abram demais o trabalho, tá bom? Porque quanto mais você abre, mais trabalho você tem e menos qualidade você vai ter no final. Sim, professor. Imagina o seguinte, eu tenho que falar hoje
eu dou uma tarefa para vocês em que vocês vão ter que me apresentar todos os colegas da turma de vocês. E apresentar no sentido de dar informações gerais. Imagina vocês fazerem isso de todos os colegas, uma aula, em 1 hora. Você acaba não dando tantos detalhes assim sobre a vida de cada um dos colegas. Agora imagina se eu digo para vocês escolherem a história de um colega de vocês, e vocês narrarem sobre aquele colega. Vocês vão ter tempo suficiente para falar bem sobre aquele colega. Então, trazer minúcias, relação com o dele, com os estudos, com a família, relacionamento pessoal, emprego, as aspirações, como a pessoa chegou no IFPE, como a pessoa se sente no IFPE, ou seja, eu tenho tempo para conversar sobre aquela pessoa. Então, quanto menor o seu problema de estudo, mais qualidade você vai ter para investigar. Vai ficar mais fácil, na verdade, de investigar também. Tá certo? Então, não pensem grande. O exemplo que eu dou é o seguinte: vocês podem pensar em nível mundo, continente, país, região, estado, município. A gente vai pensar dentro. O que eu recomendo? Que a gente pense dentro do IFPE. Se ainda o IFPE. Assim, você quer fazer uma comparação. Vocês querem fazer uma comparação do que tem no IFPE, do pensamento dos alunos do IFPE com os alunos que não são do IFPE. Beleza. Então, vamos restringir isso aí ao máximo para a região metropolitana, tá certo? Ou no município. O quanto menor a gente fizer a nossa pesquisa, mais qualidade a gente vai ter, tá bom? E aí, como vai ter muita gente fazendo pesquisa, a gente também tem aquela ajuda, né? Ao mesmo tempo, vocês da turma da manhã vão estar fazendo em logística, a turma da tarde vai estar fazendo em logística, e a turma de meio ambiente também no segundo período vai estar fazendo, que é a tarde. Então, se vocês compartilham comigo, se o áudio está comigo, deixa eu ver aqui. Melhorou? Ou está muito ruim ainda? Eunice. Não melhorou. Deixa eu liberar aqui. Vamos tentar agora. E agora, melhorou? Vamos ver agora. Tá melhor? Tá pior? Tá melhor? Pronto. Então eu vou deixar assim. Pronto. Obrigado aí pelo retorno, viu, gente? Então eu vou voltar só um pouquinho atrás, tá? Qual a ideia? Quanto maior o seu objeto de pesquisa, mais complicado vai ser investigar. E a gente não tem intenção e nem tem tempo para isso. Então, como a gente está com 3 turmas fazendo esse trabalho ao mesmo tempo, são vocês de logística da manhã, do segundo período, o pessoal da tarde do segundo período está fazendo, e o pessoal de meio ambiente também está fazendo, do segundo período da tarde. Então, qual é a ideia? Vocês fazem um questionário, o ideal é a gente compartilhar entre as turmas, tá bom? Se eu sei que eu estou precisando muito dessa pesquisa, eu vou responder do máximo de colegas possível, porque eu sei que o máximo de colegas também vai precisar da minha resposta, tá bom? Então, a ideia é justamente essa. Se a gente restringe o ambiente FPE, eu acho que a gente vai ter muito mais colaboração. Se os aspectos das pesquisas de vocês também levarem em consideração coisas que estejam relacionadas ao servidor, aí a gente também divulga entre eles, tá bom? Aí eu vou precisar desses aspectos para poder compartilhar no grupo
que a gente tem de servidores, tá certo? E o pessoal, os professores e os demais colegas administrativos também geralmente contribuem bastante. Apesar da gente estar respondendo já muito questionário, assim como vocês. Mas tenho certeza que a gente está bem mais, viu? Então, vamos lá. Então, voltando aqui, o relatório final é uma formulação de uma pesquisa e o tratamento dos dados coletados devido ao tratamento utilizando os principais conteúdos que foram vistos durante a disciplina, né? Para que e aí tem que ter um comprometimento de todo mundo da equipe. Mesmo quem não pode escrever, pelo WhatsApp já ajuda muito, tá certo? Mesmo que a pessoa não vá formatar, não vai escrever tudo, mas a pessoa pode digitar um texto pelo WhatsApp, mandar para o colega vai lá, copia e cola. Ou seja, a ideia é que a gente realmente divida tarefas. Fulano, você vai fazer isso, ciclano vai fazer aquilo, todo mundo junto vai fazer isso, para não sobrecarregar ninguém. É porque quem vai digitar já tem um trabalho muito grande de compilar tudo isso, de digitar tudo isso. Então, vou dar uma dica para vocês já desde agora. Vocês comunicam muito pelo WhatsApp. E no WhatsApp lá, tem uma ferramentazinha no canto esquerdo, no canto direito de vocês, que é um microfonezinho. Quando você abre o teclado, tem um microfonezinho. Aquele microfonezinho, se você estiver conectado à internet, quando você estiver conectado à internet, ele vai fazer a leitura. Se você apertar aquele botão e começar a falar, ele vai transcrever sua fala. Como assim? Pode testar lá. Você aperta o botãozinho do microfone e aí você pode dizer: objetivo da pesquisa, 2 pontos. Comparar o consumo de perfumes e outros itens de beleza antes e durante a pandemia do Covid de 2019, entre alunos do campus Cabo de Santo Agostinho. Ponto. Se você fizer isso, ele vai sair digitando. Lógico que de vez em quando vai aparecer uns erros, você vai lá e vai consertar somente o erro. O que é que isso ajuda? Muito. Que mesmo quem vai lá digitar com o dedinho, você copia um texto muito grande, você acaba fazendo um texto muito grande em poucos segundos. E você vai consertar coisinhas pontuais. Lógico que, se você fala muito rápido, o Google vai ter dificuldades. Tá bom? Se fala muito devagar, se fala muito embolado, sem articular bem as palavras, o Google não vai conseguir compreender. Já dá um exercício de oratória para a gente falar, porque a gente tem que falar devagar, ou dentro de um compasso razoável, e a gente vai falar com uma entonação. Vai falar de forma compassada e a gente vai ter que articular melhor cada palavra que a gente fala, que vai ficar audível para o outro, tá bom? Então, a gente tem, nessa parte do relatório, o que a gente chama de etapa escrita, tá certo? Que é obrigatória para vocês, certo? É a única que é obrigatória. A segunda parte, que tem apresentação, eu nem vou falar sobre a apresentação agora, porque a apresentação é opcional. Então, quem resolver na próxima semana, quando o trabalho já estiver encaminhado, aí eu vou conversar com vocês. Olha, trabalho para quem quiser fazer a apresentação, vai acontecer dessa forma, mas não é o foco da gente. Agora a gente vai escrever o trabalho, tá bom? Esse trabalho você já tem um modelo, que é esse anexo 1, que também já está disponível para vocês lá. Quem tiver com dificuldades, não está conseguindo acessar o modelo do relatório, tá bom? O que é que eu vou dizer para vocês? Manda um e-mail
para mim, ou manda pelo WhatsApp o seu e-mail, e eu mando o arquivo com o modelo do relatório. Tá bom? Para ninguém ficar de fora. Aqui eu abri um em PDF, mas eu tenho, e já disponibilizei também lá no Google Drive da turma, o modelo em Word. O modelo em Word é maravilhoso, porque a gente só vai trocar, tá bom? O trabalho tem que ser digitalizado pelo Word, qualquer editor de texto. Tem o Word aqui do pacote da Microsoft, mas aí a gente tem o Writer, tá certo? E outros editores. Se tiver um aí, outro, que eu não estou lembrando agora, vocês podem utilizar. É porque o modelo que eu tenho, está pelo Word, mas ele faz a conversão rapidinho pelo Writer, tá bom? E vocês no final ou apresentam em Word ou apresentam em PDF. O melhor é PDF. Envia no Word, tem que ser em PDF. Não tem que ser em PDF, pode enviar no final lá em Word também, não tem problema não. É porque agora para salvar, antigamente, na minha época, né, salvar em PDF era uma batalha. Mas agora você bota salvar como, e aí já seleciona tipo do arquivo PDF, ele já salva. E o Writer, ele já tem um botãozinho lá que você já aperta e ele já converte para PDF. Aí hoje em dia é fácil. Na minha época que era difícil. Mas vamos lá. Então, o relatório final é esse, tá bom? Ele tem uma capa em que tem as informações gerais. Vocês só vão trocar aqui qual é a disciplina de vocês, qual o curso. Vão colocar o título do trabalho. Quando você seleciona aqui, depois eu vou abrir o para a gente ver aqui, tá bom? Tem o nome da equipe e a cidade. Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar com vocês a outra tela aqui. Deixa eu parar essa apresentação. A tela inteira. Vai ficar melhor. Pronto. Deixa eu abrir para vocês aqui no Word, tá? No editor de texto. Então, tem anexo 1, relatório final, capa. Esse aqui a gente tira, que não precisa. Pronto. Tem aqui, eu vou fazer junto com vocês agora, tá? Então, tudo a gente vai basear nesse daqui. Vamos dizer, vocês são do curso de logística. Então, curso técnico em logística, a disciplina é matemática aplicada. Título para o trabalho. Eu vou... investigação, eu boto sobre o consumo de sardinhas, eu adoro, por sinal, durante a pandemia, entre alunos do campus Cabo de Santo Agostinho. Eu só não estou falando, eu resolvi mudar, ou a equipe resolveu mudar, não vou falar sobre sardinha, eu vou falar sobre massas. Pronto. Enfim, está aqui, editável do jeito que vocês precisarem. Nome do primeiro membro, Rafael. Nome do segundo, José. E nome do terceiro, Silvio. Pronto. Nome completo de cada um. Está aqui, Cabo de Santo Agostinho, fevereiro de 2020, não. A gente já está em setembro de 2020. Sumário. Sumário a gente faz por último. Esqueçam sumário. Sumário a gente não vai se preocupar agora. É a última coisa que a gente vai fazer. Tá bom? A penúltima coisa que a gente vai fazer é introdução. Como assim, professor? Mas introdução não é aquilo que começa por isso mesmo. Tá bom? Não vou frisar. Ninguém vai fazer introdução agora. Tá bom? Introdução a gente só vai fazer no final.
Por quê, professor? Introdução é a apresentação do trabalho, tá bom? Vocês acham o quê? O que é mais fácil? Tem uma mata virgem que você não conhece e sabe que tem uma trilha nela e que essa trilha, alguém lhe disse, que pode chegar, se você fizer o caminho da trilha certinho, você pode chegar num lago. O que é mais fácil você fazer? Antes de entrar na trilha, antes de fazer essa trilha, você dizer que o caminho é muito difícil e que encontrou cobras, lagartos, crocodilos, jacaré, urubu, tudo que tinha no meio do caminho e chegou num lago em que tinha jacaré? Ou é mais fácil, depois que você percorreu toda essa trilha e chegou no lago, ou não chegou no lago, porque é uma possibilidade, você me relatar: gente, eu fui pela trilha, o caminho é muito agradável, tem uma vegetação maravilhosa, o clima é muito bom, só que como a gente foi perto do meio-dia, a gente encontrou, foi muito quente, então a gente sofreu muito com o calor. E no final, a gente encontrou a lagoa que disseram, o que a gente imaginava que fosse encontrar, mas não tinha crocodilo, não tinha jacaré dentro dele, tá certo? A narrativa, depois da gente ter feito, ela tem muito mais propriedade. E a gente gasta muito menos dor de cabeça, porque a gente não fica especulando. Mas será assim? Será assim? Por isso que a gente não vai fazer a introdução agora, tá bom? A gente vai pular isso. E a gente vai fazer aqui, eu vou deixar marcadinho para vocês lembrarem depois no vídeo. Objetivo geral. Nós vamos fazer agora. Significa que o objetivo geral que nós vamos escrever agora vai ter que ser o mesmo até o final? Não. Mas eu preciso ter um norte para o nosso trabalho. Tá bom? Então, objetivo geral. Lembrem, todo objetivo começa com verbo. E sempre no infinitivo. Infinitivo é aquele ar, ir. Tá bom? Então, qual é o meu objetivo hoje? Lembra que eu falei sobre massas? Não escrevi aqui, eu quero saber o consumo de massas. Se eu estou dizendo que é uma investigação, inclusive um pode mudar o outro, tá? O título pode mudar o objetivo e o objetivo mudar o título. Se eu estou fazendo investigação, o que é que eu quero fazer? Qual o meu objetivo? Qual o meu sentido de vida nesse trabalho? Eu quero investigar o consumo de massas entre os alunos do IFPE, Campus Cabo de Santo Agostinho, antes e durante o período da pandemia do Covid-19. Tá certo? Então, isso daqui é nosso objetivo geral. Então, a ideia, mas professor, ficou tão repetido com o que estava lá em cima, mas o meu objetivo ele tem que estar todo sempre relacionado com o meu trabalho. Então, vai ter alguns momentos que vai ter essa repetição. Vou traçar o objetivo geral. Investigar. Isso daqui é a minha ação principal. Investigar. Então, vamos pensar como trabalho. Lógico que quando a gente for mexendo no trabalho, a gente pode complementar isso aí, tá certo? Pode modificar, pode aumentar, pode diminuir, mas que seja o mais conciso possível. Objetivos específicos, não vamos fazer agora, tá bom? Não é o nosso foco hoje. A gente vai voltar depois. E aí, coleta de dados. Aqui sim, hoje a tarefinha que a gente tem hoje,
Nosso foco está aqui em coleta de dados. A gente precisa viabilizar a nossa coleta de dados, tá bom? Que é a primeira fase de uma pesquisa estatística. Inclusive, faz parte da estatística descritiva. O que é que acontece na coleta de dados? Eu vou traçar um público. Dica que eu estou dando para vocês. Se vocês querem fazer um trabalho mais simples, a gente vai aplicar dentro do IFPE. Nosso público é esse, nossa população é essa. Lá na frente, quando a gente precisar, eu posso conseguir os dados de quantos alunos a gente tem por curso, por período, e eu compartilhar isso de forma geral com vocês, para a gente traçar a população e mostrar as características da nossa amostra, tá bom? Para a gente fazer essa pesquisa, vocês obrigatoriamente vão ter que colocar de 6 a 10 perguntas. Aqui está até em negrito. Cada pesquisa, a gente vai tratar de 6 a 10 perguntas. 5 pode, professor? Não. 11 pode? Não. Mas a gente viu que era super importante essa pergunta. Tudo bem. Só que, ou a gente só viu que só 5 perguntas bastavam. Beleza. Só que tem um item lá na frente na avaliação que diz: o aluno cumpriu com as 6 perguntas, e aí, de 6 a 10 perguntas, que é o limite, eu vou responder sim ou não, porque não tem nem talvez. Tá bom? Então, eu ganho a pontuação daquilo ali ou não ganha. A pontuação pequena a gente quer deixar para lá. Vocês que sabem. Tá certo? Vocês vão formular perguntas. E agora eu estou totalmente disponível para vocês. E aí, é melhor pelo WhatsApp do que... aliás, é melhor mandando um e-mail para vocês fazerem a pergunta. Professor, o tema da gente é esse, tá bom? Exemplo, consumo de alimentos. Nós escolhemos tema alimentos. Nós fizemos aqui essas perguntas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, enfim. E eu posso dizer assim, gente, essa pergunta aqui não está muito boa. Você pode me fazer 6 perguntas só e eu dizer, essa pergunta está meio estranha. Como eu também posso sugerir, olha, essas 6 perguntas estão ótimas, mas eu acho que está faltando uma pergunta que fale sobre isso. Inclusive, algumas pessoas que já estão tendo orientação por conta do estudo de caso, eu já estou nessa parte com elas, tá bom? Já estão fazendo da semana passada para cá. Mas agora é a vez de vocês fazerem, tá bom? Todo mundo fazer junto. Então, vocês vão elaborar com a tarefinha de hoje, traçar o objetivo geral, colocar um tema, mesmo que seja provisório, traçar o objetivo geral e elaborar as perguntas, tá bom? Elaborar a pergunta é um processo complicado e a gente vai fazer em 2 etapas, ou 3, talvez. Por que 3 etapas para elaborar perguntas? Porque, primeiro, as perguntas elas têm que estar condizentes com o nosso objetivo. Segundo, a forma de perguntar influencia muito. Porque se eu digo a vocês, gente, como vocês estão hoje? Infinitas possibilidades. Mas aí eu pergunto para vocês, gente, hoje vocês estão felizes ou tristes? Eu te dei 2 opções. Outra forma, 3 opções. Quando a gente vai pegar essa informação e a gente vai tratar feliz ou triste ou outra opção, eu já restringi o meu campo. Na hora de pegar esse resultado, eu vou saber quantos alunos estão felizes, quantos alunos estão tristes e quantos alunos estão sentindo em outra situação. É diferente de tratar esses dados. E a gente tem que pensar com a cabeça lá na frente. Quando o pessoal responder, como é que vai vir essa resposta? Por isso que é a segunda etapa. E a terceira, que às vezes a gente faz o seguinte, que é muito comum nas pesquisas. Você faz a pesquisa, elabora as perguntas, e você aplica para 1, 2 pessoas, 3.
enfim. E você vai ver como essas pessoas responderam. Quando a pessoa responder aquilo ali, antes de você colocar para todo mundo, quando a pessoa responder, você vai perceber, eita, ou aquele pequeno grupo responder, 4, 5 pessoas responderam, você fez, eita, essa pergunta é melhor que eu pergunte de outro jeito, que eu faça ela diferente, para ficar mais clara. Porque para a gente, às vezes, a pergunta está muito clara e para o outro não está. Ou a pergunta ela acaba tendo duplo sentido. E o que eu estou perguntando, eu espero uma resposta A. Só que o jeito que eu perguntei dá a chance da pessoa responder B. E é totalmente fora daquilo que a gente quer. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com as perguntas. Tá bom? Terceiro, aí é essa fase. Então, tarefa urgente, começar a pensar hoje quais são essas 6 a 10 perguntas. Quando tiver as perguntas, professor, eu fiz 15. Faça 15, é melhor cortar 5 do que pegar 6 e ter que cortar 2. Entendeu? Você faz 6 perguntas, você fazem 6 perguntas. E aí eu tiver que cortar uma, já vai ficar no déficit. Tá bom? Então é melhor vocês fazerem algumas perguntas a mais do limite, tá bom? Lembrem que o mais sucinto possível. Não é porque você pode usar 10 perguntas que você tem que fazer 10 perguntas. Se você conseguir fazer aquelas perguntas ali em 6, melhor. Por quê, professor? Gente, lembrem o seguinte: quando a gente começar a rodar questionário, que todo mundo vai ter que se ajudar, todo mundo vai ter que responder. Imaginem vocês responderem, só da turma de vocês, 10 questionários com 10 perguntas. Lembrando que vocês têm 3 disciplinas para dar conta. E aí? Vai dar trabalho. Agora imagine, 6 perguntas de 10 questionários. São 60 perguntas. É 40% a menos de pergunta. Então, isso também vai ajudar que eu consiga ter paciência, desculpa o termo, vai ter saco o suficiente para ajudar todo mundo. Tá bom? E a gente quer ajuda de outros colegas, de outras turmas. Então, tem toda uma mobilização que a gente vai ter que fazer. Tá certo? Então, lembrem disso. Próximo. Aí a gente vai organizar e descrever os dados. Aí é a segunda etapa, tá bom? Vou botar um vídeo depois falando sobre a forma de organização desses dados. Análise dos dados. Isso aqui a gente só vai retomar quinta-feira, vai falar sobre a análise desses dados. Ou segunda. Na verdade, é análise e interpretação desses dados. Tá bom? Que é a parte final. Conclusão também, parte final. Então, o trabalho agora, que eu acho que é o pior de todos, que é o mais braçal, tá bom? Que me demanda mais tempo, paciência, saco, enfim. De fato, que vocês... Ai, meu Deus, me perdi. Que vocês se debrucem sobre as perguntas e como vocês vão fazer essas perguntas, tá bom? Em poucas perguntas, 6, 8 perguntas, eu recomendo de mais ou menos 6 a 8 perguntas, tá? Se precisar passar, não passe de 10. No mínimo 6, no máximo 8. Acho que já está o suficiente. Perguntas muito longas também evitem. Perguntas mais curtas, com respostas mais objetivas. Tá certo? Tarefinha para vocês, urgente, fazer isso. Tudo bem? E aí eu vou disponibilizar um vídeo para vocês, porque se eu começar a fazer agora, vai ficar muito longo o vídeo. Então, eu vou fazer um videozinho como construir um formulário, acho que até já tem isso na internet, como fazer um questionário através do Google Forms, tá bom? Porque Google Forms tem site também que faz, tá bom?
E aí a gente só manda o linkzinho para a turma ou para as pessoas que a gente quer entrevistar. Se está querendo investigar fora do IF, pensando na característica que a gente vai estar bem cansado de responder muitas perguntas, os alunos podem cansar muito rápido, vocês podem pegar e fazer a pesquisa em outro local, tá bom? Teve gente que optou por religião, espiritualidade. Tipo, você pode investigar pessoas que são da sua comunidade, da igreja. Então, você pode mandar aquele link ali da pesquisa e pedir, pessoal, ajuda aí, que é para eu poder me livrar do chato do professor de estatística, de bioestatística, me ajuda aí a responder esse questionário. Você vai lá, passa para todo mundo da igreja, e também, já que quer fazer um comparativo, né, ver opiniões também diferentes, aí o interessante é que quem vai fazer nesse tema use instituições diferentes, pessoas que não estão ligadas a instituições, tá bom? Até para poder a gente ter dados que são mais incomuns, tá certo? Enfim, então, tarefa de hoje, vou só frisar, definir um título para o trabalho, vou voltar aqui, que é o que está marcado em amarelo. Definir o título do trabalho com a equipe, tá certo? Pode mudar depois? Pode, não se preocupem, tá? Trabalho vocês têm que entregar dia 17 e pronto. Até lá vocês podem mexer o que for preciso. Objetivo geral, sempre começar com o verbo no infinitivo, tá bom? E esse objetivo geral tem que ter alguma coisa a ver com o título, tá bom? E elaborar de 6 a 10 perguntas que vão compor o questionário. O que é que eu recomendo? 6, 7, 8 no máximo, tá bom? Se precisar, passa para 10. Mas aí, essa quantidade de perguntas que vocês vão elaborar. E aí vocês já pensam como vocês vão perguntar, tá bom? Se vai perguntar com alternativa, se vai ser um verdadeiro e falso. E as perguntas, vocês não precisam fazer todas as perguntas iguais. Vocês podem fazer uma pergunta verdadeiro e falso, pode deixar uma aberta, pode deixar uma com várias alternativas, uma com figura, tá bom? Que são noções diferentes que fazem você, pelo menos, prender a atenção de quem está respondendo, quem está fazendo o favor de responder por algum tempinho, tá bom? Coisas que o questionário não dure muito tempo, tipo, no máximo 3 minutos para responder um questionário, que eu já acho muito tempo. Acho que um questionário de 2 minutos já é o suficiente, tá bom? Mas, enfim, vejam aí. Andresa, professor, minha conexão caiu, eu gostaria de saber se as perguntas para ser avaliadas têm que ser enviadas até hoje. Não. O nosso próximo encontro é quinta-feira. Então, eu espero que daqui para quinta já estejam definidas, tá bom? Daí é que vocês mandem hoje, amanhã. Professor, eu não quero mandar as perguntas, a gente vai fazer aqui por conta da gente. Não tem problema. Vocês não são obrigados a mandar para mim, tá bom? O trabalho é de vocês. Vocês têm que me apresentar pronto no final. A questão é, com essa noção, a gente já vai aproveitando o momento para não chegar e ficar atropelado lá atrás, lá na frente. O jeito que vai pegar nisso daqui, sexta-feira, sábado, domingo, vai fazer as perguntas e vai aplicar com alguém no fim de semana mesmo para poder fazer o trabalho. Tá bom? Enfim. Eunice, essas perguntas precisam ser divulgadas para que as pessoas respondam. Vocês vão fazer um questionário online, acho que é a preferência, e vocês vão acabar divulgando no momento de aplicação, tá bom? Agora vocês não precisam. E isso aí vocês não precisam fazer pelo Classroom, tá bom? Para os outros colegas verem. Vocês podem mandar só para mim, caso vocês tenham vergonha. Se bem que, lembrem o seguinte,
vocês estão com temas diferentes. Então, as perguntas, consequentemente, vão ser diferentes. Tá certo? Não vai ter essa... Não tem como perguntar a mesma coisa para todo mundo. Então, até a ideia do trabalho, se todos vocês fossem fazer a mesma pergunta, seriam com características diferentes. Tá bom? Deixa eu fazer só o seguinte. Deixa eu mostrar, ia esquecendo de mostrar aqui para vocês. Vou pegar um relatório final, que foi da disciplina do ano passado, Adriana e Aleph, eu peguei aqui, foi um trabalho muito bom. Eles pesquisaram ano passado sobre o consumo de álcool entre os alunos do IFPE, do Campus Cabo de Santo Agostinho, tá bom? E aí, vê como foi que ficou no final. O sumário, então eles colocaram lá, só faltou as páginas aqui, mas eles falaram sobre a introdução, a coleta de dados, a organização, a análise dos dados. Eles têm 2 perguntas aqui, chave, porque na época era uma exigência diferente de número de perguntas. A interpretação dos dados e a conclusão. Então, a introdução foi bem curtinha aqui, tá bom? O presente trabalho é uma pesquisa que foi realizada através de um questionário eletrônico com os alunos do IFPE Campus Cabo sobre o consumo de bebidas alcoólicas, onde aborda o porquê do uso da bebida, a quantidade de alunos que consomem, por qual motivo, com que frequência, se houve influência da família, dos amigos, quantidade dos amigos que não consomem. Então, traça o objetivo geral, analisar a relação do consumo excessivo de bebidas alcoólicas com o aumento do risco de danos cerebrais nos alunos do IF do Cabo. Objetivos específicos. Aí, os objetivos específicos são os passos que a gente vai fazer no trabalho. O que foi que eles fizeram? Identificaram a quantidade, a idade com que consumiram a bebida alcoólica pela primeira vez, depois verificaram a alternância do número entre os alunos, verificaram a frequência com que ingerem a bebida alcoólica, compararam um padrão de aumento das diferentes respostas obtidas. Parece grego a gente ouvindo assim, mas quando vocês forem fazendo, vocês vão ver que é muito simples. Tá bom? Coleta de dados. Aí eles descreveram como foi feita essa coleta de dados. Eles usaram um formulário do Google Forms, para qual turmas eles aplicaram, então eles já aplicaram nos 3 períodos, teve aluno de cozinha, de hospedagem, meio ambiente, logística, agora a gente tem os superiores ainda. Na época eles deixaram bastante tempo, 20 dias para coletar, então isso também influencia, porque a gente tem um tempo bem curto para fazer, a gente vai ter 20 dias para investigar, infelizmente. Foram realizadas para eles 11 perguntas. Essas perguntas foram no intuito de descobrir o porquê, por que eles estão justificando aqui, por que eles tiveram essa curiosidade de investigar a questão do álcool, por conta de um determinado ocorrido durante um evento, e as perguntas não estavam no modo obrigatório, então tem perguntas que alunos, para eles, responderam e outras não responderam. Isso justifica o quê? Eu apliquei o questionário com 50 pessoas, mas na última pergunta só 15 responderam. Tá bom? Isso significa o quê? Que as pessoas não responderam porque não quiseram, porque estavam cansadas, enfim, várias possibilidades. Mas aí eu tenho que justificar por quê. Eu tinha 50 questionários e só 15 respostas. Então, eles colocaram aqui. Tá vendo que não demorou mais do que uma página, meia páginazinha aqui, eles já disseram como foi a coleta de dados. E aí, a organização dos dados que eles foram fazendo, e aí, para cada pergunta, quantos alunos, aqui, ó, os alunos por idade, a frequência dos alunos por idade, posição, tendência central, desvio padrão, colocaram gráficos a respeito do gênero, se era homem ou mulher que tinha respondido, a maioria foi mulher, tá vendo?
Os cursos que mais responderam, eles eram de logística, e o questionário foi bem difundido em logística, mas teve alunos de outras disciplinas, de outras turmas que também ajudaram aí, hospedagem, logística e meio ambiente. E aí, uma dica também, né? Esses questionários aqui, esses gráficos aqui, eles só foram copiados e colados pela maioria dos alunos, porque o Google Forms ele já dá no finalzinho, quando você bota para ver os resultados, ele já dá para você um gráfico. Então, copiou e colou no trabalho, que não tem pergunta. Aí tem a figura 4, qual o período que esses alunos eram, de que turno eles eram. Uma vez que já consumiu ou não álcool, tá bom? Dentre esses alunos que responderam, com que idade consumiram pela primeira vez, ou seja, cada uma das perguntas vai dando resultado, vai apresentando de formas diferentes. Em uns eles representados com distribuição de frequência, com tabelas, em outros com gráfico, que tem que usar esses elementos todos. Olha aqui a porcentagem de cada um, tá certo? Contextos sociais que costuma ingerir bebida alcoólica. O que procura no consumo de bebidas alcoólicas, um motivo. Bebida alcoólica, qual bebida alcoólica prefere consumir? Tem aqui também. E aí, se for o caso, né? Análise de dados da primeira e da segunda pergunta. Interpretação. Poxa, esse daqui é o incompleto. E a conclusão. Tá bom? Conclusão que isso aqui acontece. E acabou. O trabalho é muito simples, gente. Muito, 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 muito simples. Tá bom? E aí vocês que tiverem dúvidas, a gente vai se ajudando. Acho que já dei 1 hora aqui de vídeo para não ficar longo demais também. Vou disponibilizar como fazer um formulário. Acho que já tem na internet um tutorial muito melhor do que eu explicando. Eu vou procurar e compartilhar com vocês. Tá bom? Tem um mínimo de páginas? Não, nem mínimo nem máximo. Basicamente são... Se você colocar um por folha, aí cada uma dessas etapas por folha, aí vai dar, no mínimo, com certeza, umas 7 folhas. Tá bom? Você vai disponibilizar isso aí para a gente poder ver e ficar melhor. Nisso eu não tinha ideia em compartilhar um já feito. Mas é porque já tem dados anteriores. Mas, considerando... Eu vou ver aqui de um tema que eu sei que ninguém vai abordar, porque álcool aqui já dá ideia para algumas pessoas que escolheram isso, tá bom? Mas eu vou ver se eu disponibilizo. Não vou dar certeza, não, mas eu vou ver se é alguma que eu consigo disponibilizar para vocês terem ideia. Inclusive um que esteja completo, que esse aqui está incompleto. Tá bom? Tem alguma pergunta a mais? Alguma dúvida? Posso ajudar com mais alguma coisa? Então, minha gente, um abração para vocês, tá certo? E aí, bom início de semana. Depois de amanhã a gente se encontra de novo no mesmo horário, tá bom? Beijão para você. Tchau, tchau. Até quinta-feira. Eu perco as chaves de casa.